Olá pessoal, aqui é o Linguista. Se esta é a sua primeira vez aqui, obrigado por ter vindo checar meu conteúdo. Espero que você curta e que seja útil. Se você já está inscrito no canal e está retornando, muito obrigado. É ótimo ter você de volta aqui. Você automaticamente ganhou o direito de receber um agradecimento extra novinho em folha por ser inscrito. Neste episódio, vamos ver como metemos mãe na conversa. Com as milhões de coisas que podem ser ditas sobre mães, que vêm de todas as raças, todas as formas, todas as idades, e que todo mundo tem pelo menos uma. Mas não custa lembrar que este é um canal de linguística. E, por mais que eu me divirta falando sobre minha mãe e sobre essa representação da minha vida quando eu tinha 3 meses, ou 3 anos, ou 30 anos, não mudou nada. Nosso foco será realmente na palavra mãe, na história da forma e na complexidade do conceito que permite que essa palavrinha, que foi a primeira que muitos de nós aprendemos, seja usada em uma miríade de contextos. Como sempre faço questão de mencionar nos vídeos, as construções linguísticas são um pareamento de uma forma e um significado indissociáveis, no sentido que, para o falante de uma língua, um necessariamente sugere o outro. Mas mesmo assim, podemos dar uma olhada em aspectos de cada um deles separadamente. E é assim que vamos começar a falar sobre mãe hoje. A forma atual é uma sequência de 3 sonzinhos, m, an, e. Mas vamos ver um pouquinho de como chegamos até aqui. A hipótese mais aceita hoje é que um povo, que chamamos hoje de proto-indo-europeus, viveu nessa região próxima à Bulgária, Romênia, Ucrânia, e ao longo de milênios migrou e se espalhou por todo esse território em cores diferentes. Ainda não se tem certeza se por meio de invasões ou simplesmente difusão. O que se sabe, ou melhor, o que se supõe sobre sua língua, é baseado em reconstruções, isto é, não há formas atestadas, porque não havia escrita. As formas reconstruídas são sempre marcadas com asterisco, e esta é a forma reconstruída de mãe em proto-indo-europeu. Provavelmente já havia variação dialetal antes mesmo das migrações, e a coesão que houvesse foi sendo quebrada pela distância, pelo tempo e pelas línguas encontradas nas novas regiões. Os proto-indo-europeus chegaram à Península Itálica e o proto-itálico que surgiu lá se dividiu mais tarde nas línguas itálicas, das quais o latim inicialmente era apenas mais uma. Porém, mais tarde, veio a se tornar a mais importante graças ao Império de Roma, onde quem tem boca vai e às vezes vaia também. Coincidentemente, a forma em latim era idêntica à do proto-itálico. Até agora, estive usando as formas no acusativo, já que esse era o caso latino que deu origem à maioria das palavras portuguesas. No tempo do Império, uma variante do latim chegou à Península Ibérica, e do mesmo jeito que os estágios anteriores, a distância, o tempo e o contato com as línguas locais, nos deu o mais familiar madre. Lembre-se de madrinha, madrasta, comadre. A partir do século XVI, essa forma foi se especializando como um termo religioso e foi cedendo lugar para a forma que conhecemos hoje, mãe. Note como a grafia do português antigo era bem mais próxima da nossa pronúncia do que a grafia atual. Aparentemente, essa nova forma curtinha surgiu como um hipocorístico, um modo de tratamento carinhoso ou familiar, um tipo de apelido ou mamanhês. Ou seja, era a mamãe da época. Infelizmente, alguns dos textos antigos foram posteriormente editados com a grafia atual, mesmo os textos da época em que a palavra era madre. Então fica difícil saber quando a forma terminada em E, a que nós usamos hoje, começou a ser usada na escrita. Não encontrei também o vocativo mãe, mas pelo menos com base nas ocorrências a que eu tive acesso, sabemos que mamãe apareceu pela primeira vez na escrita por volta de 1845. O sentido mais básico de mãe é, obviamente, a pessoa que possui 2 cromossomos X, que contribuiu com o óvulo para a formação do feto e o gerou. Para simplificar as coisas, e por preguiça mesmo, vamos chamar esse sentido básico de mãe B, com a inicial tanto de básica quanto de biológica.
As letrinhas que vou usar junto com a palavra mãe são importantes. Por isso, volta e meia, essa legenda vai aparecer aqui no cantinho para podermos consultar quando precisarmos. O significado básico de mãe, porém, não dá conta de outras situações reais de uso, como minha madrinha que foi minha mãe de verdade, em que a mãe não tem necessariamente laços de parentesco com a criança. Mãe é mãe, em que a informatividade é nula, como dizer para um químico que H2O é água. A necessidade é mãe da invenção, em que os participantes perfilados nem são concretos. Esses são os 3 problemas que pretendemos resolver nesse episódio. Embora a mãe B possua as condições suficientes e necessárias para que o indivíduo seja considerado mãe de outro, esse modelo não contempla o caso da mãe adotiva, da mãe de criação ou da mãe de consideração, que podemos agrupar em outro modelo de mãe A, em que o envolvimento é primordialmente afetivo, não genético. Assim, temos a mãe B como a mãe prototípica e uma rede contendo outros candidatos com menos centralidade do que a mãe B, mas que ainda assim podem ser considerados aceitáveis como membros da categoria mãe. A ideia aqui não é ranquear quem é mais mãe do que quem, mas vermos até onde podemos expandir o limite do conceito mãe com o máximo de aceitabilidade. Menos central, temos uma avó, que pode ser mãe de criação e tem anterioridade na composição genética. Uma irmã mais velha, que pode ter sido uma mãe para o irmão mais novo. A mãe adotiva. A parceira da mãe em uma relação homoafetiva. Uma mulher trans. E, finalmente, há quem possa dizer algo como: meu pai não foi só meu pai, mas também minha mãe. A beleza disso tudo é que não estamos impedidos de atribuir esse rótulo tão especial de minha mãe de verdade a quem consideramos que mereça. Há mais algum tipo de mãe de verdade que eu tenha esquecido? Se você souber de mais algum tipo, deixe nos comentários aqui no YouTube ou no fórum do nosso site. Fora dos casos de descrição de linhagem, a construção X é mãe de Y é usada metaforicamente e é motivada pelas nossas experiências com a maternidade. Vou precisar de uns minutinhos para descrever como essa construção emerge. Em um espaço genérico, temos as relações temporais, causais, espaciais, etc. Algumas dessas relações podem ser físicas ou biológicas e outras podem ser culturais. Nos espaços de input, temos de um lado a maternidade e do outro as relações de causa e efeito. Esses espaços oferecem elementos que vão ser usados na mesclagem e que vão resultar na nossa construção. Nem todos os elementos dos espaços de input precisam ser envolvidos na metaforização. A procriação metafórica, por exemplo, não precisa do outro genitor, como é o caso de Newton, o pai da física moderna. Outras causas podem levar ao mesmo resultado, embora outra mãe não vá trazer o mesmo filho, e por aí vai. Vamos dissecar um pouco essas relações. Embora a condição de mãe B esteja sujeita à existência de filhos, um indivíduo de carne e osso, que é a mãe, tem que existir antes que o filho nasça. Da mesma forma, a causa antecede a consequência. Assim como a mãe B teve que executar uma ação, no caso, escrever a carta para cegonha, um evento causa tem que ocorrer para que o evento consequência ocorra. Do mesmo jeito que o filho pode herdar traços físicos, mentais, predisposições ou, como alguns acreditam, comportamentos, uma consequência pode replicar aspectos da causa, etc, etc, etc. No espaço de mesclagem, temos a correspondência entre a mãe e a causa e o filho e a consequência. Dessa mescla emerge a construção causa é mãe de consequência. Essa mãe é metafórica. Vamos ver alguns exemplos de como isso se realiza. Um dos casos é a situação causa comportamento, isto é, leva o experienciador dessa situação a agir. O nosso famoso provérbio, a necessidade é a mãe da invenção, expressa um modelo cultural em que a necessidade, assim como a mãe B, tem que existir para motivar o comportamento inovador. Em seguida, vemos a escravidão como causa da criminalidade e que, apesar de legal na época em que o trecho foi escrito, que eu não citei na íntegra por questão de espaço, o autor considera uma situação desonesta.
atributo herdado pelo crime. Outros casos podem ser como a situação causa estado mental, isto é, modifica o estado mental do experienciador. Acho que já deu para pegar como funciona, né? Aqui, em atributo inicial causa atributo final, temos até uma cadeia genealógica em que a fé é a mãe metafórica da virtude e a virtude é a mãe metafórica da nobreza, o que torna a fé a avó da nobreza. E não somente na construção X é mãe de Y, essa relação de causalidade, de herança de atributos da mãe metafórica pode aparecer, mas também em narrativas e mitologias. Os gregos antigos, por exemplo, nos deixaram várias e várias genealogias metafóricas. Vamos dar uma olhadinha em uma. De Caos, a personificação do caos primordial, surgiram Nix, a personificação da noite, e seu gêmeo Erebus, a escuridão. Juntos tiveram pelo menos um casal de filhos, Éter, a luz celestial, e Hemera, sua irmã, o dia. Até agora tudo faz sentido, já que o Defo é a escuridão. Os outros filhos são, em algumas fontes, prole de ambos e em outras, pedaços de Nix que se destacaram do corpo. Exceto por Filótetes, para quem não conseguir encontrar uma explicação, e se você quiser, pode deixar alguma aqui nos comentários. Todos os outros filhos de Nix são ou eventos que ocorrem durante a noite, ou de forma velada, ou reprováveis, ou relacionados com o fim da vida, como a noite marca o fim da atividade do dia. Thanatos e Hypnos, por exemplo, são gêmeos, e os eventos que personificam possuem certas semelhanças. Tudo gente boa. Mãe é mãe é uma realização da construção X ser X. No nosso episódio vamos focar em mãe, mas muito do que vai ser discutido aqui é válido para outras operações, como crianças são crianças, políticos são políticos e até na música do Falcão. Mas se seguirmos apenas o significado de dicionário da palavra mãe, temos aqui uma tautologia. Porque se prestarmos atenção, o que a construção realmente diz, caso seguíssemos essa definição de dicionário para mãe, ou os comentários dos tiozões do pavê, não há informatividade nenhuma. Dizer que uma pessoa que gerou ou criou uma criança é a pessoa que gerou ou criou a criança não quer dizer nada. Mas não é exatamente assim que usamos a mãe é mãe. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de agradecer aos cerca de 50 membros da nossa comunidade que me ajudaram, a partir de um questionário no site do canal, a montar o modelo idealizado de mãe que estamos discutindo. Em especial, eu gostaria de agradecer a estes membros pela colaboração e dar parabéns à Vera por seus filhos e netos. O modelo cognitivo idealizado de mãe, mãe I de idealizada, porque eu sempre estou com preguiça de falar por extenso, engloba tanto o nosso conhecimento sobre mães de carne e osso, como também a atitude, o comportamento, as qualidades e os defeitos que a nossa cultura atribui à mãe. Em oposição ao significado de dicionário, o modelo cognitivo idealizado é construído a partir do conhecimento enciclopédico, que envolve tudo que sabemos, acreditamos ou esperamos de uma mãe I. Estes são alguns dos atributos que me informaram. Houve muitas repetições e, é claro, vários sinônimos, e alguns são incluídos. E estas foram algumas das situações que os membros sugeriram. Todas podem receber mãe é mãe como resposta. Mas como as interpretamos? Em resposta aos primeiros exemplos, mãe é mãe quer dizer algo como: da mesma forma que toda mãe ideal, a mãe do interlocutor é cuidadora ou protetora. Nos dois seguintes, mãe é mãe quer dizer algo como: da mesma forma que toda mãe ideal, a mãe do interlocutor é tolerante, ou compreensiva, ou paciente. Mãe é mãe, em resposta ao quinto exemplo, sugere empatia, infalibilidade e atenção. Enfim, mãe é mãe pode também ressaltar o papel da mãe como a eterna figura de autoridade e persistência.
O que todos esses casos têm em comum é o fato de o mesmo termo que é usado para representar o todo do modelo idealizado, a palavra mãe, pode ser usado para expressar parte do modelo. E essa relação, que ocorre dentro de um único domínio, é uma relação metonímica. E a sinédoque, a parte pelo todo ou todo pela parte, é um tipo de metonímia. Assim, chegamos a uma interpretação da construção X ser X, não como um pleonasmo, mas como um lembrete de que a mãe I possui um atributo relevante para o evento comunicativo, expresso como mãe S. E os vários outros casos da construção X ser X funcionam do mesmo jeito. Quando, por exemplo, reclamam da gritaria e alguém responde que crianças são crianças, a primeira ocorrência também se refere ao modelo cognitivo idealizado de crianças, e a segunda a um atributo dentro desse domínio. Agora, finalmente podemos dizer como metemos mãe nas diversas possibilidades de conversas que temos. Usamos mãe como referência a um indivíduo de carne e osso, como uma categoria com exemplares mais centrais, outros mais periféricos, como uma marca de uma relação causal, como um modelo idealizado e como partes desse modelo. E apesar dessa aparente diversidade, esses usos não são aleatórios. Não é coincidência que se precise da mesma palavra. Todos estão, de certa forma, conectados. Na página Pesquisas do blog, eu criei uma forma para você deixar um exemplo de construções X é mãe de Y e ou X é X que você use ou escute sempre. E se você ou sua mãe encontrar mais algum uso da palavra mãe, vamos discuti-lo e tentar descobrir de onde saiu isso.